Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com um iceberg que me pediram bastante já faz tempo, que é sobre os gibis de famosos brasileiros. Outra prática muito comum nos anos 80, 90 era que a pessoa se tornava famosa ou já era famosa e aí ela resolvia lançar um gibi dela. Então não era apenas bonecos que ganharam várias versões inusitadas de famosos, mas os gibis também. E vale ressaltar que aqui só falarei de gibis brasileiros produzidos no Brasil sobre famosos brasileiros. Além de que eu não colocarei aqui participações especiais de algum famoso que aconteceu em algum gibi. Eles são bem comuns em gibis da Turma da Mônica, por exemplo, mas isso pode gerar um outro vídeo bem interessante também. Combinado? Então, bora para esse iceberg. Eu teria que começar aqui pelo gibi que se tornou um grande meme na internet, que é o gibi do Gugu, que na verdade ganhou mais de uma versão, né? A gente pode analisar aqui nessas capas, que tem umas capas que eu dou risada sozinha, encarando elas, que os traços são diferentes, né? Isso porque não foi apenas uma versão do gibi do Gugu. Eu acho que todo mundo aqui sabe quem foi o Gugu, então nem precisa de uma apresentação aqui a respeito dele, mas a sua primeira aparição em quadrinhos foi numa revista chamada Misto Quente, que era da editora Abril, mais precisamente a número 9, que foi publicada por volta de 1988, sob o nome O Mundo Alegre do Gugu. Aí a Abril publicou a revista do Gugu, que durou de 1988 a 1990, com 20 edições. E assim, digamos que uma era mais alternativa que a outra, né? Ainda em 1990, a Abril também publicou 4 edições do Almanac do Gugu, e a editora Sequência também publicou alguns gibis do Gugu, com um traço já diferente, né? É daí que vem aquele Gugu Punk, e esse gibi em questão se chamava As Aventuras do Gugu. Como a Xuxa fazia muito sucesso com as crianças lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, é claro que eles lançariam também um gibi dela. Ele foi lançado em 1988 pela editora Globo, se iniciando com a edição número 0, e elas foram até mais ou menos metade dos anos 90. Dizem que pararam de publicar as revistinhas da Xuxa por alguns motivos. Um deles era o fim do show da Xuxa, e que nesse momento, com o fim do show da Xuxa, ela não tinha ainda nenhum outro programa assim voltado para as crianças em questão, né? Ao todo foram 68 edições que foram lançadas de 88 até 1995. Se o Gugu tinha gibi, Faustão também teria que ter, né? Até porque os dois estavam lá competindo pela audiência para ver quem conseguia mais pontinhos de Ibope com polêmicas atrás de polêmicas. E eu nem preciso falar muito aqui. Se eu falar as palavras sushi e banheira, vocês já sabem muito bem do que eu estou falando, né? Vocês que pegaram essa época dos anos 90. E o mais engraçado nesse gibi pra mim é que o Faustão, ele tinha sobrinhos. Era o Faustinho e a Faustinha, que eram a cara do apresentador, né? Quando era criança, eu imaginava os personagens tudo com voz de Faustão, porque é tudo a cara dele. Ao todo lançaram 8 gibis entre março e outubro de 1991. Angélica também começou a ganhar a sua popularidade lá nos anos 80, anos 90, e claro que também ganhou a sua versão em gibi. Ela foi lançada pela Bloquinho, que era um segmento infantil da editora Block, e um fato curioso desse gibi é que ele já foi desenhado por vários desenhistas, então nós podemos perceber mudanças nos traços quando pegamos as capas dos gibis para analisar, né? Ao todo foram 21 edições, e aquela memorável historinha do bolo, que assim, né, isso aqui é um plot twist que os mangakas japoneses deveriam aprender com os brasileiros a fazer uns plot twist assim, sabe? Alguns atribuem essa época como a época que teve as melhores edições do gibi da Angélica, tanto no roteiro quanto no visual, marcando essa época dos gibis nacionais do final dos anos 80. Trapalhões também ganhou a sua versão em quadrinhos, e elas foram publicadas entre os anos 80 e 90, tanto pela Block como pela Abril. A Block foi responsável pela publicação da primeira fase da revista, e também por uma última fase que foi no final dos anos 90, com Os Trapalhões, Aventuras do Didi. Os gibis se baseavam no programa de televisão exibido pela Globo, com as situações cotidianas bem engraçadas que já aconteciam no programa, com os personagens Didi, Dedé, Mussum, Zacarias. Tinham várias histórias
historinhas que eram paródias, né, de filmes, de super-heróis. Aí a Editora Abril foi responsável pela publicação das revistas dos Trapalhões de 1988 até 1993, quando encerraram as publicações. E vocês sabiam que tinha uma história dos Trapalhões que na época não foi publicada? Ela foi publicada apenas em 2017, que era uma história em homenagem ao piloto Ayrton Senna. Por algum motivo, se você souber melhor, pode comentar aqui embaixo. Então, em 2017, o pesquisador e radialista Rafael Spaca conseguiu autorização para publicar ela no livro As HQs dos Trapalhões, que foi publicado pela editora Estronho. Para quem não conhece, Leandro e Leonardo foi uma dupla brasileira de música sertaneja formada pelos irmãos Luiz José da Costa e Emival Eterno da Costa. E eu achando que eles se chamavam Leandro e Leonardo, olha só, minha vida foi uma mentira. Eles começaram lá em 1983 e a dupla durou até junho de 98, quando teve a morte do Leandro devido a um câncer. Eles fizeram bastante sucesso na época e com isso também, né, tiveram uma ideia mirabolante de lançar um gibi deles. Elas foram publicadas lá no início dos anos 90, se não me engano de 91 a 93, pela Globo. Inclusive teve até uma edição de aniversário que contava com a participação especial de Zezé de Camargo e Luciano. E eu acho engraçado, né, aqui de acordo com o guia dos quadrinhos, os nomes das histórias. Tem uma que se chama Um Dia de Festança, aí tem as Safadezas, Pentelhando e outra que tá sem título. Todo mundo aqui sabe também quem foi o Pelé, né? Devido à sua grande popularidade, o Pelé se transformou em um personagem da Turma da Mônica. Ele agora era o Pelézinho. O personagem surgiu em 1976, após uma conversa que o Maurício de Souza teve com o Pelé. Ele tinha uma ideia de criar um personagem baseado no jogador, o Pelé aceitou, e sendo assim, surgiu o gibi do Pelézinho. Os personagens da trama foram sugeridos pelo próprio Pelé a partir de lembranças de sua infância, e elas foram publicadas de agosto de 77 até dezembro de 86, totalizando 66 gibis lançados. O Pelézinho antes tinha esse visual aqui, que sofreu alterações lá por volta de 2014, porque essa versão aqui do Pelézinho, ela tinha características consideradas blackface. Por conta disso, eles alteraram o visual do Pelézinho, que atualmente é esse aqui. Tudo isso por conta que na época da Copa do Mundo, em 2014, foram lançadas as séries de curta-metragens de animação Pelézinho em Planeta Futebol, que passavam durante os comerciais da Discovery Kids. Além do Pelé, Neymar também já ganhou a sua versão em gibi pela Maurício de Souza Produções. O gibi Neymar Jr. foi um gibi mensal publicado pela Panini Comics entre os anos de 2013 a 2015. Retratava as aventuras de Neymar e sua família em Santos, que é a cidade natal do jogador, e ele foi lançado no 10º Curta Santos, que é um festival de cinema da cidade, em setembro de 2012. O gibi teve 2 séries. A primeira teve 24 edições e já a segunda apenas 3. Ana Maria Braga não só se tornou boneca, como também personagem de um gibi. Assim como a sua boneca, aqui ela também era retratada de uma forma mais infantil, né? Tinha o Louro José. E por incrível que pareça, eles começaram a ser lançados na época que ela ainda apresentava o programa Note a Note. Eu achava que era da época que ela tinha começado Mais Você, mas parece que não. Eu lembro dele sendo vendido nas bancas, e se não me engano ele começou a ser publicado lá em 1998, sendo finalizado em 2001. As Paquitas também ganharam a sua versão em gibi lá em 1992. Apesar disso, elas também apareciam nos gibis da Xuxa. Eu achei esse caso aqui bem obscuro, eu particularmente nem sabia que elas tiveram um gibi apenas delas, porque pra mim elas já apareciam no gibi da Xuxa, por isso mesmo eu coloquei ele aqui nessa camada. O Seninha foi um personagem muito popular dos anos 90 e início dos anos 2000, e como todos nós já sabemos, ele é inspirado no piloto Ayrton Senna. O personagem foi lançado em 28 de janeiro de 1994, e olha só que interessante essa parte. Para desenvolver o perfil psicológico dos personagens, o Ayrton
contou com a ajuda do psicoterapeuta Jacob Goldberg. A revista do Seninha começou a ser publicada lá em março de 94, antes da morte do Ayrton, né? Mas antes disso ela teve uma edição, que é a número 0, que foi distribuída gratuitamente em fevereiro. Nessa fase foram 97 publicações e depois pela Brainstorm ele ganhou mais outras edições. Lá no final dos anos 2000 ela passou a ser publicada pela HQM Editora, mas ao todo foram apenas 8 edições lançadas. E olha só, lá em 2015 o serviço de assinaturas de quadrinhos digitais, o Social Comics, assinou um contrato com o Instituto Ayrton Senna para liberar todas as histórias em quadrinhos do personagem. Todas as edições já foram liberadas e você pode ler de graça. Além da Xuxa e das Paquitas, a Xuxinha também já ganhou a sua versão em gibi. Aliás, tem um vídeo meu dedicado a esse tema, então aqui eu não vou falar muita coisa, mas os seus gibis foram publicados lá em 1999, naquela época onde todo mundo queria comemorar os 500 anos do Brasil, então tiveram várias coisas relacionadas a esse tema. E aí foi criada uma promoção da Baruel Baby, que se você comprasse um determinado número de produtos, você poderia trocar por um gibi e também por uma pelúcia da Xuxinha ou do Guto. E se você quiser saber mais, assista ao meu vídeo onde eu estou explicando mais detalhadamente esse caso. Se você assistiu ao meu iceberg anterior, você sabe que o Sérgio Malandro se tornou um boneco muito feio, mas não apenas isso. Ele também lançou o seu gibi. Como ele fazia muito sucesso apresentando o Hora do Capeta lá no SBT e depois apresentando outro programa na Globo, a emissora viu uma oportunidade de lançar um gibi dele. Por que não, né? Ao todo foram 20 edições pela Abril e 22 pela Globo, que foram lançados entre outubro de 88 a agosto de 92. João Batista Sérgio Murad, mais conhecido pelo seu nome artístico Beto Carreiro, além de ser um grande empreendedor e dono do maior parque temático da América Latina, ele também teve a sua versão em gibi, mas não apenas uma. A primeira versão era chamada de As Aventuras do Beto Carreiro, que foi publicada pela Cluck Editorial lá em 1985. Já a segunda era mais para o público infantil e se chamava As Aventuras do Betinho Carreiro. Lá em novembro de 2006, eles começaram a lançar As Aventuras do Betinho Carreiro, onde o personagem é um menino que é fã do Beto Carreiro, então não é de fato Beto Carreiro, né? Poxa vida, mentiram pra mim. Na minha cabeça sempre foi o Beto Carreiro, versão mini dele. Fofão tinha de tudo, né? Boneco demoníaco, bombons com gosto questionável, discos, um longa-metragem, programas na televisão e gibi. Ao todo foram 24 edições do Gibi do Fofão, que foram publicadas entre 1987 a 1989. Eu já falei dos Trapalhões pra vocês, né? Mas agora eu vou falar de um caso onde Didi e Lili se tornaram personagens de um mangá brasileiro. Em 2010 foi lançado pela editora Scala, Didi e Lili, Geração Mangá. Vocês lembram de uma época que tinha o da Luluzinha? Então, foi nessa época aí. É porque primeiro teve o Turma da Mônica Jovem, fez bastante sucesso, e aí começaram a querer entrar nessa onda também de mangás, né, com personagens adolescentes, jovenzinhos. Foi daí mesmo que Didi não perdeu tempo. A revista narra a vida de Lili, que é uma adolescente de 15 anos, e seu pai super protetor, o Didi. A Lili é aquela típica adolescente, apaixonada, que tem várias amigas, que às vezes acha que o seu pai a protege demais. Pra falar a verdade, eu nunca cheguei a ler isso aqui. Se você já leu, se é bom mesmo, comenta aqui. Nunca cheguei a ler esse mangá brasileiro. Nós da geração anos 90 nos lembramos daquela versão de Carga Pesada dos anos 2000. Mas, na verdade, Carga Pesada é mais antigo que isso. Ela é uma série de televisão brasileira da Globo que conta a história da dupla de caminhoneiros, Pedro e Bino, que originalmente foi exibido entre 1979 até 1981, com o Antônio Fagundes e o Estênio Garcia. Eram os mesmos atores, tá? Quando ainda exibiam a primeira versão de Carga Pesada, eles também resolveram lançar uma versão em gibi, que contava com ilustrações de Júlio Shimamoto.
E lá nos anos 90, alguém no auge de sua popularidade também resolveu que seria uma ótima ideia se transformar em um personagem de gibi. E essa pessoa foi Tiririca. Eu não encontrei muitas informações relacionadas a esse gibi na internet, porém ao que tudo indica, ele teve apenas uma única edição. Tem um vídeo muito bom do Luan dedicado a esse gibi, caso você queira saber mais a respeito, eu indico muito esse vídeo para vocês assistirem. Lá no início dos anos 2000, Sailor Moon começou a ser exibido no programa da Eliana. Se não me engano, eu acho que era a fase da Sailor Moon R. A Yabu Media, que também era responsável pelos Combo Rangers, foi escolhida pela apresentadora para transformá-la em um personagem de quadrinhos e também de desenho animado. Eu já falei a respeito disso em um outro vídeo meu, falando a respeito de projetos cancelados brasileiros, então aqui eu não vou dar muitos detalhes como lá, mas primeiramente foi lançada uma história em quadrinhos nas revistas da Eliana, e nessas edições sempre tinha uma parte dedicada à sua história em quadrinhos, que tinha aquele estilo bem anime, né, bem Sailor Moon. Eu achei bem bonitinho, pra falar a verdade. Porém, quanto ao desenho animado, essa ideia não foi para frente. Disseram que uma vinheta seria exibida no programa da apresentadora, mas isso nunca aconteceu. Tudo que nós temos é esse videozinho aqui e mais nada, né? Além das suas historinhas em quadrinhos. Temos aqui mais um rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho. Isso porque ele também se tornou um personagem de um gibi que foi publicado primeiramente pela Globo e depois pela Panini. Isso entre 2006 a 2015. Contava as aventuras aí do jogador de futebol, em uma versão criança, junto com a Turma da Mônica. Foram 3 edições pela Globo e 100 edições pela Panini. Ok, essa história aqui é bem estranha, né? Não aconteceu de fato, mas eu queria mencionar aqui. Lá em 2002, o Ronaldo Fenômeno ganhou bastante destaque na Copa do Mundo. Quem viveu essa época sabe. E isso chamou a atenção do Maurício de Souza. Ele começou a criar uma série de tirinhas estrelada pelo jogador. Porém, elas nunca foram publicadas e estão engavetadas até hoje. Elas foram quase lançadas lá para 2005, porém o projeto não foi para frente. Daniel Azulay foi um artista plástico, escritor, educador, e ele também tinha um programa na TVE, que depois foi para a Band, até onde eu me lembro, onde ele ensinava técnicas de desenho. O Daniel criou a Turma do Lambi Lambi, que é um grupo de personagens infantis que também apareciam no programa da TVE, e esse programa deu tão certo que na época lançaram uma HQ dos personagens. E mais uma vez, Didi se torna um personagem de um gibi, dessa vez chamado de As Aventuras do Didizinho. Lá em 2002, a Renato Aragão Produções Artísticas lançou 4 revistas. Eram 3 revistas de atividades e uma revista era de quadrinhos do Didizinho, ao lado dos personagens Piscite, Bonga, Severina, Ananias, Mãozinha e Livinha, que no caso é a filha dele, além da Joana, Sonacaxa, da Poltrona, Jurema e o Recruta 49. Não sabia dessa edição aqui do Didizinho. Se alguém já leu isso aqui, comente aqui embaixo. Como já mencionado no Iceberg do Castelo Rá-Tim-Bum, em 1997 eles também ganharam uma versão em gibi. A gente sabe que tem os livros do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu amava pegar na biblioteca da escola para ler em casa. Se um dia eu encontrar isso num brechó, eu compro de volta tudo. E as HQs eram coloridas a pincel pelo artista Éder Araújo. Aqui no caso, como envolvem atores que ganharam fama, e o Castelo Rá-Tim-Bum também, né, ajudou nisso, eu resolvi colocar aqui nesse iceberg. O Palhaço Bozo ganhou também gibis aqui no Brasil, mas isso antes do seu programa lá no SBT. Olha que louco. Isso porque o Bozo já era famoso lá nos Estados Unidos e eu acho que já em outros países também. E aí tinha uma tal de revista Batuta com o Bozo, que era chamado de O Rei dos Palhaços. Eu sei que não é algo 100% brasileiro, mas como teve a sua versão aqui no Brasil, eu resolvi fazer uma menção e colocar aqui no iceberg também. Tonico e Tinoco foi uma dupla caipira formada pelos irmãos João Salvador Pérez e José Salvador Pérez, considerada uma das duplas mais importantes da história da música brasileira, e em 64 anos de carreira, eles realizaram quase 1000 gravações, divididas em 83 discos. E devido a toda essa fama nessa época, lá na virada dos anos 50 para 60, eles ganharam uma versão em quadrinhos que retratava a vida e trajetória da dupla até chegar ao sucesso.
Gente, vocês lembram daquela edição do Big Brother que tinha a Iris Stefanelli? Depois que ela saiu do Big Brother, ela, além de posar aí, né, para uma revista, o que era muito comum na época, ela também virou uma personagem infantil, a Cirizinha, que foi criada por Rogério Martins, que também desenhou Seninha. A personagem aqui, segundo a descrição dele, seria uma caipira moderna que gosta de tecnologia e do contato com a natureza. Com seus amiguinhos, a turminha do bem, Cirizinha iria ajudar a salvar o mundo fantástico de Mirabilis. Segundo ainda a matéria, eles falavam que as histórias da Cirizinha estariam no site oficial da personagem. Eu não encontrei uma previsão de lançamento da revista em quadrinhos, e eu nem sei se isso aqui foi lançado ou se foi lançado só no site. Além disso, a Cirizinha ganhou uma linha de roupas, que tinha da Cirizinha e também da Cirizinha Baby. Mas quanto ao gibi em questão, eu nunca me deparei com nada a respeito, talvez tenha sido aí um projeto cancelado, mas eu quis mencionar aqui nesse iceberg. Grande Otelo, pseudônimo de Sebastião Bernardes de Souza Prata, foi um ator, comediante, cantor, produtor e compositor brasileiro. E o Oscarito, que é o nome artístico de Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz. Eita, nomezão grande, hein? Foi um ator espanhol que foi naturalizado brasileiro, sendo considerado um dos mais populares humoristas do Brasil, ficando famoso pela dupla que fez com o Grande Otelo em comédias dirigidas por Carlos Manga e Watson Macedo. E com a grande popularidade dos atores, eles também ganharam sua versão em histórias em quadrinhos que se chamava Oscarito e Grande Otelo, tudo isso pela editora La Selva. Um caso que talvez pra gente não seja tão popular assim, mas pros nossos pais e avós talvez, é o caso do Arrelia Pimentinha. Devido ao seu grande sucesso lá na década de 60, ele também teve o seu gibi lançado pela editora La Selva. Seu gibi durou até 1959 e o programa de televisão durou até 1974. José Carlos Queirolo, mais conhecido como Palhaço Torresmo, foi um palhaço muito conhecido no Brasil e ele formava dupla com o Albano Pereira, o Fusarca. Eles tiveram estreia na TV lá em 1950 pela TV Tupi e fizeram bastante sucesso com a criançada. Então é claro que também lançaram gibis da dupla, que foi de 1955 até 1959. E o Carequinha também, né? O Palhaço Carequinha, além de um boneco tremendamente amedrontador, também lançou aí a sua versão em gibi. Ele chegou aos quadrinhos em 1958 com histórias criadas por Cláudio de Souza e eram desenhadas por Júlio Shimamoto e João Batista Queiroz. Amácio Mazzaropi nasceu em 1912 em São Paulo e começou a carreira contando anedotas e causos em apresentações no Circo La Paz. Em 46 ele teve estreia no Rádio Tupi e depois ele foi à TV em 1950 com um programa de mesmo nome, Rancho Alegre, mas ele ficou mais marcado mesmo pelas suas produções cinematográficas que até hoje são muito queridas pelas pessoas. E devido ao seu sucesso, ele também teve aí a sua versão em gibi, que foi lançado em 1956 também pela La Selva. A primeira fase da revista foi até 58, onde tiveram 14 edições, e lá em 1965 eles retornaram com os gibis do Mazzaropi, lançando mais 20 edições, encerrando assim a sua publicação em 67. Francisco Anísio de Oliveira Paula, mais conhecido por nós como Chico Anísio. Ele foi humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro. Mas o que deu bastante fama para ele no Brasil foram os seus quadros e programas humorísticos que eram exibidos na Globo. Em 1972, teve o lançamento do programa Chico em Quadrinhos, que segundo informações que eu encontrei, ele foi exibido entre abril e novembro de 1972, e foi daí que veio a ideia de lançar uma versão em quadrinhos do Chico. Ela foi lançada pela editora Harpan, com o roteiro de Arnaldo Rodrigues, que também tinha a mesma vibe, né, de humor parecido aí com o programa. Dizem que eles queriam lançar um segundo volume, só que aconteceu um desabamento no estúdio onde era produzido o gibi, além de que Nico Rosso, que era quem ilustrava as histórias, sofreu um AVC, o que o impossibilitou de continuar a desenhar. Então, por conta disso, esse projeto foi cancelado. Capitão Asa foi um personagem baseado no herói da aeronáutica brasileira Capitão Azambuja, que era conhecido como Asa entre os aviadores. Tanto na TV como nos quadrinhos, ele foi personificado por Wilson Viana. Primeiramente ele surgiu com um programa de TV lá em 1968, que era o Clube do Capitão Asa, que era exibido na TV Tupi, mas antes ele também fez o Capitão Atlas na TV Rio e na TV Excelsior, e esse mesmo personagem também foi adaptado para quadrinhos. O Capitão Asa foi um grande sucesso do final da década de
de 60 e década de 70, então por conta disso lançaram gibis dele, que foram lançados pela editora O Cruzeiro. Na revista Cruzeiro Infantil estreou no número 7, indo até o término da revista, além de que no Diário de Notícias do Rio de Janeiro o personagem teve tiras pela dupla Carlos Chagas e Cláudio Almeida. Em 1975 ele foi para a Block, porque a Cruzeiro não existia mais, e aí eles tinham a ideia, né, de fazer um novo gibi do Capitão Asa, só que esse projeto também foi cancelado. O Capitão 7 é um super-herói brasileiro que tem origem da TV Record, e isso com uma série de televisão, algo que eu também mencionei no iceberg de mídias perdidas da Record. Com o sucesso da série na época, ele se tornou um personagem de gibi. A série foi criada em 1954 por Rubem Biafora, tendo o ator mineiro Aires Campo como o Capitão 7, e o gibi teve início lá em 1959 pela editora Continental. Durou cerca de 40 edições até 1965. Lá nos anos 80, o Aires Campos, que fazia o Capitão 7, criou uma empresa de fantasias de super-heróis com o nome do mesmo personagem. Em 1983, Capitão 7 ganhou uma revista promocional produzida por Douglas Galindo e distribuída como brinde na compra das roupas. Já em 2006, a Marisol S.A. lançou na revista Triplique, que seria uma revista oficial das marcas Lilica Ripilica e Tigor T Tigre, novas histórias com o Capitão 7, tendo como roteirista e ilustrador Daniel Lopes. Oscar Daniel Bezerra é um ex-jogador brasileiro de basquetebol conhecido como um dos maiores jogadores brasileiros e do mundo, e lá no final dos anos 90 tiveram a brilhante ideia de lançar um gibi dele. Segundo uma matéria da UOL de 1997, o gibi, destinado ao público infantil e com circulação nacional, se chamava Oscarzinho e estaria nas bancas no meio de dezembro desse mesmo ano. Oscarzinho seria uma versão infantil do Oscar, que tinha 12 anos e que era fanático por basquete. E ainda que eles revelam pra gente que na história do primeiro exemplar do Oscarzinho, ele tenta convencer uma criança viciada em jogos que quase não sai de casa a brincar na rua. Não encontrei muitas informações relacionadas a esse gibi, mas parece que teve lançamentos entre 1997 a 1998. Mara Maravilha não chegou de fato a ter um gibi, por mais que ela tenha lançado o seu álbum de figurinhas, que, assim, eu não peguei essa fase da Mara, então eu não sei se esses personagens que aparecem nesse comercial são de fato do programa ou se era algum futuro projeto aí de um gibi. Mas ela teve esse álbum de figurinhas aqui, ela também lançou um livro e ficou por isso mesmo, né? Até o final dos anos 90, quando ela lança a série Marinha e os Pequeninos. Eu não encontrei muitas informações. Ela lançou essa personagem aqui na época em que ela fazia músicas gospel para crianças. Eu não sei exatamente se é um gibi, mas eu tô colocando aqui pra vocês. E se você tiver mais informações a respeito desse caso, comente aqui também. Tiazinha, que foi um ícone polêmico do final dos anos 90, também ganhou a sua versão em gibi. Primeiramente, né, lá em 1999, a Band, em conjunto com a Fábrica de Quadrinhos, criaram histórias centradas na personagem. Porém, eles queriam transformar a Tiazinha em uma heroína em um mundo de ficção. E os leitores, na verdade, estavam nem aí pra história. Eles queriam ver a Tiazinha, né? Não preciso explicar mais nada aqui. Então essa produção foi cancelada. Teve aquela série, né, As Aventuras de Tiazinha, que era meio que isso, né, ela era uma super heroína, eu não assistia a isso na época, mas eu acho que era algo assim. Porém, lá em 2001, a Fábrica de Quadrinhos voltou novamente e fez uma versão fotonovela para a Tiazinha na Playboy. Era uma aventura mais 18 vampiresca aqui, como eles falam, e era como se fosse um fotogibi. Um dos mais conhecidos representantes aí do terror brasileiro, daquele terror trash, né? José Mojica Martins, mais conhecido como o Zé do Caixão. Ele teve aí um sucesso com o seu visual, né, extravagante, com seus filmes, com seus programas na televisão e também ganhou versões em gibi. Primeiro, lá em janeiro de 69, foi lançada a sua primeira versão, né, do seu gibi, que era O Estranho Mundo do Zé do Caixão, título esse que ele usou em um de seus filmes e também em um programa de televisão que ele tinha lá na Tupi. Aliás, várias histórias desse seriado, desse programa que ele tinha nessa emissora, foram aproveitadas como historinhas de sua revista. E aí, pesquisando mais além, eu descobri algo bem obscuro, que essa não foi a única vez que Zé do Caixão teve a sua versão em gibi. Zé do Caixão também já teve uma versão assim, mais infantil, né? Quiseram fazer a coisa assim mais pra criança, isso lá no final dos anos 90, que se chamava A Estranha Turma do Zé do Caixão. Na história, o Zé do Caixão tem 10 anos e ele tem os seus amigos, a Natasha, Fran, Vanelzinho,
O Gato 13 e a Aranha Tarântula. Contava com o roteiro de Alexandre Dias e a arte de Alexandre Montandon. Foi publicado pela editora Brainstorm e também, né, segundo uma matéria que eu encontrei, diziam que o Zé do Caixão, essa versão dele criança, né, poderia se transformar em um desenho animado. Projeto esse que também foi cancelado. Raul Seixas, conhecido pelas suas polêmicas e também pelas suas músicas, também já teve versões em gibi. Eu não encontrei muitas informações, mas se você quiser complementar aqui, pode complementar. Tem uma versão que se chama Mil Perigos apresenta Rock and Roll em quadrinhos, que foi publicado pela editora Dealer lá no início dos anos 90. Depois, lá em 1994, teve a Raul Seixas em Comics, que foi publicado pela Nova Sampa, que entra na categoria de edição especial, né? É apenas uma única edição com 68 páginas. E lá em 1973, o Raul Seixas e o Paulo Coelho, né? Eles sempre tiveram uma amizade, né? Eles tiveram a ideia de criar um gibi chamado A Fundação de Krieg-Ha, que seria aí um manifesto dedicado ao LP com esse mesmo nome. Ele seria distribuído na entrada dos shows do lançamento do disco, porém na época dos militares, eles recolheram todas as cópias desse quadrinho e queimaram, então é muito difícil você encontrar esse quadrinho nos dias de hoje. Eu também não encontrei muitas informações relacionadas a esse quadrinho, se tinha de fato o Raul Seixas como personagem ou não, então nesse caso aqui, quem souber pode comentar aqui embaixo, tá? Esse iceberg vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu consegui citar 100% todos, mas olha, até que eu citei bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!